Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui mais uma vez com uma edição do programa Conversa de Botequim, um programa de entrevistas diretamente do Bar Dalos Comida e Arte no centro de Natal, sempre com entrevistas informais, descontraídas, mas com conteúdo. O programa tem apoio do Cicobi, Adurne Sindicato, Francisca Seguros e do Saiba Mais. E no programa de hoje, como você que está nos assistindo aqui pelo Facebook está vendo, estou aqui com a vereadora em Natal, Divaneide Basílio, do PT. Ela vai falar sobre carreira, vida, eleição, campanha, muita coisa interessante. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer recebê-la. Prazer todo meu, aqui adorando aqui o ambiente, o papo informal. Aliás, esse meu ambiente aqui, que já é um ambiente de praxe, que conhecido. Sim, você é frequentadora do Bar Dalos. Frequentadora, eu já brinquei aqui quase meu escritório. Então, muito feliz de poder estar aqui num programa especial, né, diferenciado também. Isso é muito bacana, parabéns. Muito obrigado, eu agradeço em nome da equipe, agradeço a sua assessoria, muito gentil, muito simpática, que viabilizou isso. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, filmagem de José Agro e apoio logístico dos queridos e simpáticos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que o programa é feito num bar em funcionamento. Agradecer a todo mundo que está aqui, gente querida, que depois vou citando o nome. Você que está em casa assistindo ou está no celular, pode fazer perguntas para a vereadora, que a produção vai trazer para cá. Enfim, o programa é interativo em todos os sentidos. E vamos começar com as perguntas, começar com a entrevista. Divaneide, me conta uma curiosidade. Você nasceu em Pedro Avelino, se não me engano, sua família é de trabalhadores rurais. Você veio muito nova para cá, se não me engano, ainda criança, para Santa Catarina, zona norte de Natal, que é onde ainda mora. Exatamente. Como é que foi essa trajetória, assim, de família vindo do interior? Eu sei o que é isso, meu pai é de São José do Campestre, interior do Rio Grande do Norte, e milhares de pessoas fazem isso, essa transição. Como é que foi essa história, Diva? Como é que foi? Fala um pouquinho dos seus pais lá, por que eles vieram e como foi sua infância? Pois então, eu sou de PA, sou migrante, né? Nós, de Pedro Avelino, eu nasci no açude, né? Eu morava no bairro São Francisco. Recente estive na minha primeira casa, né? Onde minha prima mora lá, minha prima Micarla mora lá. E a emoção grande de estar naquele espaço, com muitas memórias de infância, apesar de eu ter vindo muito cedo para cá, mas a gente continuava indo todo ano, encontrar a família, encontrar os amigos. E como toda família, né, pobre, de origem popular, agricultores, a gente passou um momento de muita dificuldade. Então, assim, meu pai veio na frente para tentar a vida aqui em Natal. Então, ele trabalhou de várias coisas, foi borracheiro, trabalhou de motorista, trabalhou em fábrica, né, virou operário. E eu, com minha mãe e minha irmã, a gente veio na sequência, rachando minha avó, rachando a minha outra avó. E aí, em princípio, a gente ficou ainda um pouco de tempo na Avenida das Fronteiras, ali no Panatis. E aí, foi uma coisa até bem curiosa, porque eu tenho uma vizinha, que é a minha vizinha lá da Avenida das Fronteiras, e a gente mudou para o Santa Catarina no mesmo dia, né? A gente passou pouco tempo no Panatis e a gente se apegou de um jeito que quando ela resolveu se mudar, a gente também trocou a casa e se mudou todo mundo no mesmo dia. E eles são como meus segundo pai, segunda mãe, porque nos acolheram em Natal desde sempre. Então essa é uma família estendida que a gente tem desde esse primeiro momento. E eu continuo lá, no Conjunto Santa Catarina, na mesma casa, com os mesmos vizinhos, com a mesma alegria que é poder dividir a vida na comunidade, né? Isso não tem preço, isso é um presente, né? Com certeza. Vereadora Diva, e como é que foi o processo de juventude? Para fazer um link com a sua atividade, que é política. Como é que foram os estudos, como é que foi a formação de querer, não digo sair da Zona Norte, mas de querer algo mais, de vislumbrar algo mais. Como é que foi... Perdão, a juventude de Diva. Oba, toma agora. Seguir seu conselho. Receitinha. Toma agora. Como foi a juventude da Diva? Então, toda a minha trajetória se deu ali no bairro mesmo, né? Sim. E eu entrei, claro, depois nas pastorais, mas tudo teve a ver com essa vida na comunidade. Então, fui do Jardim do Padre Tiago, né? Minha formação foi toda ali com
com essa possibilidade de conhecer o mundo a partir também de um gesto concreto, de uma ação, né, da igreja, que me acolheu, das ações no Conselho Comunitário, enfim. E a partir desse envolvimento nos espaços da cultura, eu ingressei na Pastoral da Juventude do Meio Popular, na Rede de Jovens do Nordeste, minha militância também no Partido dos Trabalhadores. Bom, essa mistura aí, que eu não sei quando começou bem, porque eu ainda era criança, eu acho que ela está acompanhando Bianca, ela é uma das culpadas, Bianca, Pai Tiago, Pedrinho, Nilzete, esse povo aí, Iris, Paulinho, me arrastava para as coisas e eu ia, né? Eu lembro bem que nas nossas apresentações culturais, a gente recebeu visitas ilustres. Eu lembro do dia que Mineiro foi lá assistir, né, nossa apresentação cultural no bairro. E foi uma efervescência, né? Agora a gente tem, né, um vereador conhecendo nosso trabalho. E eu acho que esse lugar da cultura, das artes nas comunidades são transformadores. Eu entrei no balé do Padre Tiago. Do balé, teve um link direto para eu entrar no balé da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão. Então, quer dizer, sabe assim, essa coisa da comunidade não é qualquer coisa, é libertador, né? Me fez, por exemplo, então, quando eu pensei em ir para algum outro lugar, eu não pensei, isso foi acontecendo, mas instalou-se em mim, né, o desejo, a capacidade de sonhar, que é o que a gente quer que a juventude queira sonhar, queira alçar voos. E eu acredito que esse trabalho assim, de raiz, ele faz isso. Então eu, né, fui caminhando, fui me embrenhando aí por esses caminhos da política, porque na verdade a mistura, né, da ação cultural, isso trouxe a gente até aqui. Então eu ia perguntar justamente isso, Diva. Como é que a política entrou efetivamente na sua vida? De você dizer, eu quero me filiar a um partido, e esse partido é o PT, que é o partido que você está, ou foi convidada? Quando é que a política partidária efetivamente entrou na sua vida? Olha, o ato de filiação foi um ato simbólico, porque era como se eu já fosse filiada, assim. Eu, desde 7 anos de idade, andava atrás desse povo, né, esse povo bom, e eu me sentia, assim, parte de tudo isso. Então aquilo foi... me filiar foi uma consequência. Eu fui filiada interna antes de votar. Então tirei o título aos 16 anos, inclusive juventude. Dá tempo ainda, viu? Até o dia 4 de maio. Bem tá lembrado. Bem pertinho. Eu, quando tirei meu título, eu ainda tinha 15 anos. Né? Eu tirei porque no dia que eu fosse votar eu ia ter 16. Então eu efetivamente votei aos 16 anos. Efetivamente já estava ali, né? E aí a gente organizou uma coisa chamada PT Jovem. Foi uma época que juntou Carlinha, que hoje é do PCdoB, a gente formou o mesmo grupo, Berna, Dalvani, Vanessa, Luciana, um grupo maravilhoso, né, que foi discutir formação política, mas a gente foi discutir porque a gente já estava ali fazendo Sim. tudo, a gente já era militante. O dia da filiação, a campanha de Fátima, né, de 96, né, aquela campanha que a gente era tudo adolescente, tudo sonhador, aquela campanha foi a campanha que nos moveu. Aí falaram pra gente assim, olha, o PT sempre organizou réveillões, sei que a gente se meteu a organizar o Réveillon do PT, aquela juventude. Réveillon do PT no Bar do Buraco, lá na Vila de Ponta Negra. Então, a gente foi reviver coisas que o povo já fazia, porque a gente era muito, né, militante. Então, a filiação foi assim, tipo assim, eu já era do PT, agora... Foi só um proforma, foi algo burocrático. Isso, mas foi muito bacana, porque a gente estava consolidando uma trajetória. Né? A gente não caiu de paraquedas, a gente teve a oportunidade de fazer formação política, de estudar, de ler. Então a gente lia, discutia os textos, trocava informações. E isso é muito bacana. Não foi assim, foi uma mistura. Assim, não tem um negócio assim separado. Olha, agora eu era, né, da igreja, agora eu era militante do PT. Não, era tudo junto ao mesmo tempo, era uma dinâmica, tudo junto ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom. Estou aqui conversando com a vereadora de Natal, Divaneide Basílio. Se você quiser fazer perguntas, pode fazer. Produção, acho que já tem pergunta, a produção vai trazer para cá. Agradecer a quem está aqui no bar, Maria Gorete, presidente da Samba, estava aqui.
Valderedo Nunes e Janete, casal querido, estão aqui. Grande abraço, beijo pra vocês. Muita gente aqui. Que a gente dá beijo pras Isso. pessoas. Olha as meninas ali. Oba, tem muita gente aqui. Eu Bacana. tava olhando aqui, eu disse, eu conheço essas meninas. Que a luz é frontal, né? Tava a luz bem aqui, mas eu tô olhando, eu conheço essas meninas. Perfeito. E lembrando, você pode fazer perguntas, e quem está no bar também pode fazer perguntas. O programa aqui é democrático e interativo. Diva, vamos falar agora sobre a política de mandatos, a política eletiva. Vamos fazer um lapso temporal. Você foi eleita suplente de vereadora. Com a eleição de Natália Bonavides, você foi alçada a vereadora em Natal. Na eleição seguinte, você teve uma votação fantástica. Como é que foi esse processo? Muito rápido. Então, na verdade, assim, essa palavra muito rápido, esses acontecimentos, né? Mas por conta de toda essa trajetória, tudo isso foi muito espaçado, né? Sim. Foi tudo muito uma construção. Sim. Não foi da noite pro dia. Eu fui candidata a primeira vez em 2004, não foi em 2016. Verdade. Eu fui candidata porque a gente, da Rede de Jovens do Nordeste, fez uma campanha de voto aos 16 anos, de incentivo ao voto aos 16 anos. Nós, da Pastoral de Juventude do Meio Popular, da Rede de Jovens do Nordeste, eu sou da Escola de Formação Quilombo dos Palmares, a equipe, e a gente fez assim, voto não tem preço, voto tem consequência. A gente fez essa campanha de incentivo. E eu lembro bem que a gente ficou incentivando que tivéssemos candidaturas da juventude no Nordeste todo. Eis que, claro, o povo começou a dizer, e Natal? Vamos pensar Natal? Né? Tem que ter Natal. Né? Eu até brinco com a Regina que um belo dia ela me dando carona, e a única coisa que a gente tinha era o carro dela, que ela tinha um tanque de gasolina no dia, e disse, eu posso disponibilizar meu carro para fazer essa campanha. Eu disse, Regina, essa pressão agora da juventude. E eu tenho um ticket estudantil. Então, vamos iniciar a campanha. Foi assim em 2004 que tudo começou. Nossa. A gente iniciou essa empreitada. Foi um momento muito bonito. A gente construiu, eu tenho esse painel até hoje, um mosaico lindo, onde cada pessoa foi colocando um pouco do que sonhava, e a gente tem um mosaico sobre a cidade. Eu tenho isso lá em casa, fizemos uma oficina e eu tive 1.500 e poucos votos, uma coisa assim, não tenho o número exato agora, para uma jovem de 20 e poucos anos. Boa votação. Uma boa votação, sendo votação. candidata pela primeira vez, estudante, né? Então aquele foi um momento bem importante. Aí depois disso, eu fui fazer mestrado, eu fui trabalhar, eu fui para o Conselho Nacional de Juventude, para a Secretaria Nacional de Juventude do governo, né? Fui para o Programa dos Territórios, governo Lula, depois governo Dilma, para a Secretaria Nacional de Juventude. E aí esse período fui acumulando outras coisas. Eu fui candidata e depois eu fui fazendo outras coisas. Justamente porque a eleição e o parlamento ou o executivo é parte da política, mas tem outras ações que a gente... Então eu nunca deixei de estar conectada, mas eu estava fazendo outras coisas, até me qualificando também. Eu acho que foi bem importante. Que também é política, né, Diva? Assim, uma parte da população acha que política é só atuação em plenário ou então pedir voto. Mas não, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tudo é política. Tudo. Aí, bom, eu fui professora, sou professora, que ninguém foi, né? A gente continua sendo, né? E eu lembro que quando eu estava dando aula no curso de serviço social, na época era a FATERN, agora é Estácio, e a gente tratava disso, né? Tem até um livro bem bacana, que é Política para Meu Filho, que a gente dizia justamente isso. Tudo na vida tem política, né? Tudo é permeado de decisões. Decidir vir para cá é uma decisão política, né? Quem está nos acompanhando decidiu, né, politicamente nos acompanhar. Agora, é bem verdade que quando a gente se dispõe a ocupar um espaço de representação, a disputar, aí a gente está emprestando o nosso nome para fazer uma ação, né, mais efetiva, mas também é bem verdade que as pessoas estão emprestando sua confiança a esse nome. Então tem uma troca aí muito, muito bacana. Em 2016, depois que eu tive essas experiências de gestão, aí eu fui candidata novamente.
Tipo assim, agora, já em abril, nos últimos minutos do segundo tempo, os grupos e a juventude, enfim, todo mundo achava que poderia ter, né, essa candidatura e a gente colocou o nome naquele momento num processo coletivo. Acho que é sempre bom dizer de onde nasce isso, né? Como você viu em 2004, foi de uma decisão coletiva. Claro que quem se coloca nessas, né, Bruna? Quem bota o nome à disposição não é a casinha que está ali comendo, né? Vocês não nem vendo, ela está balançando na cabeça só comendo, viu? Eu caí no shake meu tiragosto, viu, cara? Tô só de olho, viu? Olha aí, Ricardo. Mas o que é mais interessante é que, de fato, foi coletivo naquele momento, Sim. como em 2016 foi coletivo, e é natural, é legítimo que seja também uma decisão individual das pessoas, mas o individual não pode estar à frente disso. E aí a gente, para ter tomado decisão de ser candidata, assim, e depois de anos sem ser, eu tive 2.200 e tantos votos, ou seja, fui a terceira mais votada, né, do PT naquela eleição. Sim. E fui a primeira suplente. Sim. Com a eleição, né, passada de 2018, que elegeu Natália e que elegeu Mineiro golpeada, vamos dizer aqui, né? Isso. Era para a gente ter 2 deputados federais, né? Temos uma que tem feito seu papel super importante e temos um que a gente gostaria que tivesse lá. E aí, com a eleição, né, da companheira Natália, eu assumi, e aí isso sim, como você disse, aí isso teve uma coisa de celeridade, trocar o pneu com o carro andando. Eu tinha só 2 anos, e se você tem 2 anos, é dedicação, né? Sim. Na verdade, a gente tem que dedicar sempre, né? Todos os dias a gente tem que acordar e entender que a gente tem que jogar toda a nossa energia para as coisas acontecerem. Mas se você está ali, sabe aquele, você já ouviu o Lula dizendo, eu não posso errar, né? Sou presidente, eu não posso errar. Eu pensei a mesma coisa quando eu entrei na universidade. Tem que dar certo, eu não posso errar. Quando eu entrei na Câmara, eu pensei, mas quando mesmo eu pensava que eu ia conseguir estar aqui, eu que não sou eu é esse coletivo, não podemos errar. Tem que dar certo. Tem que dar certo, vamos para as comunidades, tanto que a gente tem uma ação chamada Pé na Comunidade. E agora fui reeleita e fui a segunda mais votada. Eu lembro que no dia do resultado, Cefas, eu tô só falando demais, né? Já me cortando aí. Mas você está aqui para isso. No dia, porque disseram que era um papo assim, bem à vontade. Então... Eu tô me sentindo assim, bem à vontade, num canto que eu gosto. Isso é porque nem tá bebendo cerveja. Mas daqui a pouco, né? Quem Opa, sabe, olha aí. Quem sabe. Arranjar um copinho aí pra... Ricardo Nelson. Arranja aí um copinho. Um calor desse, né? Na quinta aqui, na boca do samba. E aí, só para concluir esse pensamento, eu estava me lembrando aqui, Cefas, que eu estava na cozinha, né, esperando o resultado lá de casa com todo mundo junto, né? E aí a minha amiga Aline Nalon disse assim, ei, você foi a segunda, viu? Aí eu disse, o PT tá fazendo 2? Ela disse, não, mulher, a segunda geral. Eu, o quê? A segunda geral? Aí ela é a segunda geral. Porque começou a apuração e era... Olha demorou, aqui, aí vamos brindar, né? Vamos brindar, claro. Vamos brindar a reeleição. A reeleição, claro, que é um assunto... Aquele momento que foi bem... Olha aí. Foi uma surpresa então, né, Diva? Foi uma emoção. Sim. Porque a gente que está trabalhando muito, a gente espera que aquilo esteja fazendo efeito. Sim. Mas quando faz eco, quando acontece, a gente usou uma expressão, né? Até mandar um abraço aqui para Alisson, porque teve a ver com ele, quando ele disse assim, sabe essa campanha Nossas Vozes Juntas? Por quê? Porque eu sempre dizia, ninguém solta a pauta de ninguém. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Eu recebi muito conselho. Olha, você devia não usar essa pauta aqui. Você devia recuar dessa pauta aqui. Você devia... Enquanto a pessoa me dizia, as pautas iam chegando. Sim. E tinha um vácuo, e tinha um vazio, e tinha uma necessidade das pessoas serem ouvidas. Eu disse, como assim? Ninguém solta a pauta de ninguém. E isso virou Nossas Vozes Juntas. Sim. Então fez muito sentido
ouvir as pessoas, correr atrás de cada pauta dessa, como a gente está hoje, né? Hoje é educação em greve, saúde em greve, Natal precisando de um sistema de transporte de mais qualidade, o INSS aí precisando de uma atenção. Não dá para fechar os olhos e dizer assim, bom, eu vou cuidar aqui desse quadrado. Isso. Não dá, não é possível. Não dá para ser indiferente. A gente precisa agir, né, com esse olhar mesmo sistêmico maior. Vai resolver tudo? Não. Mas aquilo que a gente não resolve, a gente encaminha para alguém resolver, né? Perfeito. Aquilo que a gente não resolve, a gente conversa aqui no botequim, alguém está ouvindo, pode dar uma ideia. E as pessoas dão ideia, as pessoas dão solução. Muitas das coisas que o mandato produz é resultado das pessoas das procurando. Pessoas, com certeza. Movimentos, ações Com toda sociais, certeza, com coletivos. Hoje mesmo eu protocolei uma emenda a um projeto do Executivo sobre a educação, resultado, né? Agora a gente abriu uma mesa de negociação com o município porque veio uma proposta que poderia congelar salário do servidor. Quando a gente viu, tem um item, opa, e as pessoas começaram a cobrar da gente. Então, para aqui, vamos ouvir, tem alguma coisa errada, sem ciladas. Eu usei esse chavão, né? Sem ciladas. Vamos prestar atenção para não errar, né? Perfeito. Tem uma pergunta agora, mas deixa eu ler que os comentários já estão chegando. Ileane Cavalcante, maravilhosa diva. Olha aí, Ileane, valeu. Sueli Júlio, professora direto de João Pessoa. Precisamos de representatividade, precisamos nos envolver com política, sim. Isso. Abraço, Sueli. Qualquer dia desse eu bato aí em João Pessoa. Adélia Costa, presidente da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, e ótima poeta. Beijo para todos. Ah, é uma pergunta. Pergunta eu deixo por último. Deixa eu pular aqui para Lúcia Lopes, sempre acompanhando. Show! Essa tem representatividade. O pessoal fala muito, né? Representatividade. Representatividade importa, viu? Importa, fala muito. Aí antes da pergunta da Adélia, a Adélia também fez outro comentário. Você também tinha uma grande admiradora lá no Mereio. No Mereto. Mereto, perdão. No Mereto. Foi quando lhe conheci. Olha. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou passar... Bem na linha do trem. Opa, olha aí. Vamos contar essa história. Eu vou passar a pergunta então para a Adélia. Aí depois eu faço a minha. Tá. Diva, em algum momento de sua trajetória, você pensou em desistir da política? Lembrando de 2004 mesmo? Eu acho que da política não tem como, nem... Não consigo... Acho que às vezes a gente quer desistir de algum processo que a gente está vivendo. Isso aí é normal. Mas, lá de onde eu venho, a gente não podia desistir. A gente tinha que insistir para poder conseguir, né? E aí, eu não sei, essa palavra desistir é meio um tabu, né? Na minha vida. Eu me lembro, assim, que quando eu entrei em Ciências Sociais, eu disse, meu Deus, tem essa disciplina estatística 1, estatística 2, eu entrei aqui porque era humanas, e agora, né? Mas aí eu não tinha o elemento desistir, afinal de contas, eu era a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, e eu tinha que passar, né? Isso é muito simbólico, né, Diva? É muito simbólico. Eu tô me lembrando aqui de Itamar Nobre, que ele era meu amigo, é professor agora, mas ele era meu amigo de sala. Mas ele era sabido, ele entendia de estatística, ele dava aula pra Denis, pra Algéria, pra Nádia, e a gente ficava ali. Essa semana eu até contei a Mineira. Eu tinha um medo tão grande de não passar, que eu tirei nota 10. Então, esses desafios, eu acho que eles impulsionam. Tem gente que causa efeito reverso. O que me deixa triste, desanimada, é você receber daquelas pessoas que você confia ou que você acredita que são seus parceiros, você entender que ali foi uma cilada, que ali tem uma... Mas fora disso, fora dessa disputa miúda que a gente tem que jogar para baixo e deixar para lá e seguir firme, não há caminho para a desistência. A gente, sabe assim, dá um passo, outro passo. Eu desisti de ser bailarina. Eu desisti mesmo? Ou eu não tive a oportunidade de escolha? Se você parar para pensar, a maioria dos jovens de classe popular, de comunidade,
teve que trabalhar. Olha aí, meu tiragosto de sempre. Fiquem à vontade, viu, pessoal? Sintam-se em casa. Obrigado. Esse arrumadinho e mais uma cerveja. Também, viu, pessoal? Almoçar isso é bom demais. Eu almoço isso aqui quase sempre. Homenzinho, você chegou. Grande Expedito. Quem não sabe, o homenzinho é Expedito. Ele chegou Ditinho. Começou, você estava sendo transmitido. Começou, Mas olha, que eu tava falando uma coisa séria. Que ele perguntou se eu já tinha pensado em desistir da política. Eu disse que lá em nós desistir é um tabu, não pode. Só que eu lembrando aqui que eu uma vez tive que escolher. E aí foi a escolha da não escolha. Porque eu queria ser bailarina, só que eu tive que trabalhar. Porque uma pessoa de baixa renda tinha que ajudar em casa. E aí eu fico pensando, o que a gente tem que criar é uma atmosfera, um horizonte para que a juventude possa escolher de verdade. Eu não pude escolher naquele momento. Só que quando eu fui caminhando por outros lugares, eu vi oportunidades. Essa oportunidade aqui de estudar, e eu tenho que estudar com força. Essa oportunidade de entrar no parlamento agora, sim. Então vamos segurar isso aqui com força. Não. Teve uma briga hoje aqui na Câmara, um cacete, uma confusão, alguém quis lhe derrubar, puxar seu tapete, respira fundo, engata primeiro e vai. Desistir não pode. Tem que absorver aquilo ali como algo daquele momento, mas entendendo que é muito maior o motivo pelo qual a gente vive. Não é porque pelo qual a gente está ali, não é pelo qual a gente vive. Né? Se aquilo ali vai ajudar a gente a melhorar a vida de pessoas, a política não salva tudo. Mas se ela for uma política ruim, ela pode botar abaixo. Né? O que a gente está vivendo hoje no Brasil é o resultado disso, né? Sim. É péssimo, né? Tem derrubado muita gente. Perfeito. Eu vou botar aqui para Gilvan, que eu sei que ele gosta. Vou servir primeiro ele aí, que ele tá ali olhando. Olha aí, ó, o meu gordinho ali, ó. Ali, meu amigo, que veio almoçar aqui comigo. Eu vi que quando chegou, Cefas, ele botou um olhão assim. Peraí que eu vou servir o dele logo. Pronto, então que seja assim. Enquanto você serve, vou lembrar, o programa tem produção de Raquel Lucena, assistência de direção de Ananda Carvalho, filmagem de José Aglio e apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. E está sendo filmado no Bardalos, comida e ar. Cadê Gilvan? Gilvan vem buscar o dele. Venha, Gilvan. Meu parceiro de arrumadinho diário. Venha, Gilvan, olha aí. Vou lhe servir, tá? Agora vai, viu aí? Agora eu ganhei. E o programa tem apoio do Cicobi, Adurli Sindicato, Francisca Seguros e Saiba Mais. E conta também com a participação de todo mundo que pode comentar. E quem está aqui no bar também pode fazer pergunta. Acho que vamos ter pergunta daqui a pouco, mas vamos fazer a minha. Eu já tinha... Diva, na legislatura passada... Claro. Vou botar colher aqui, né, Ricardo? Não, eu não vou comer por enquanto. Daqui a pouco eu peço um queijo. A minha tradição no programa é comer queijo. Mas você vê, eu venho lá de Pedro Avelino. A tradição é comer feijão. Davidson. David, obrigado. Simpático David trouxe aqui. Obrigado, querido. Diva, deixa eu fazer uma pergunta. A legislatura passada do PT era você e Fernando Lucena. Legislaturas anteriores que eu cobria, eu como repórter político do Potiguar Notícias cobria, já foram formados por Júnior Rodoviário, Hugo Manso, o próprio já citado aqui Fernando Mineiro e o próprio Fernando Lucena. A legislatura do PT hoje é você, que é uma mulher jovem, e Brisa Braque, que é ainda mais jovem. Mudou o quê? Mudou o eleitorado, mudou o PT, as mulheres do PT se impuseram. Como é que se partiu de um ponto para outro que estamos agora? Eu acho assim que a gente que, embora eu já estivesse ali há muito tempo, mas eu digo que a gente que chega nesse espaço que outras pessoas passaram antes, a gente chega pisando num chão que estava germinado por boas coisas. A gente teve a oportunidade de aprender com quem construiu a luta sindical. E essas nossas referências vieram da luta sindical. E continua sendo muito importante a luta sindical. Se você prestar atenção, todos esses nomes que você citou eram da luta sindical. Verdade. E aprender com eles é muito importante, porque hoje a gente precisa votar
a gente precisa negociar projetos, a gente precisa... Gente, é incrível como os sindicalistas, as sindicalistas, têm domínio sobre isso, como dialogam com as categorias, com as bases. A gente tem que aprender, né, com isso que foi trazido. Mas assim como na juventude, os movimentos ligados ao universo estudantil não são os únicos que representam a juventude, a gente veio construindo novos conceitos do tipo, são juventudes, né? É no plural, são lideranças. Não tem uma liderança ali que é só jovem ou só sindicalista ou só... Você falou uma coisa que deixou margem para a gente trazer essa resposta, que é a representatividade. Com a ampliação das nossas pautas, entrou na ordem do dia outras coisas. Entrou na ordem do dia... alguém dizia assim, mas mulher não... eu vi um vídeo excelente, que a gente fez agora uma campanha sobre dignidade menstrual. Aí alguém me perguntou assim, e eu vi o vídeo de uma parlamentar que agora, acho que foi Paola, que perguntaram para ela por que as mulheres hoje estavam tratando de dignidade menstrual e que novidade era essa, por que não era uma pauta antes? Ora, se antes a gente nem votava, né? Se antes a gente nem existia para a política, então, peraí, tem uma construção, né? Quando o sindicalismo começa, quem são as principais referências? Então, a trajetória, né, de tudo, de participação, ela não tinha as mulheres, ela não tinha a diversidade, ela não tinha a juventude, ela não tinha a identidade racial, ela não tinha as pessoas com deficiência, ela não tinha as pessoas LGBTQIA+. Opa, isso tem que mudar. Não significa dizer que é uma guerra de lugar, dessa pessoa contra a outra, mas é de ampliação do lugar. Sim. Como a gente pode falar numa sociedade diversa se só tem um tipo de pessoa naquele lugar, um modelo, né? Como assim? Tem algo que está errado aí, né? E aí eu acho que essa insistência, a não desistência, viu? Sim. Porque a gente é estimulada a desistir. Ora, quando alguém grita a gente, quando alguém sabota a gente, quando alguém puxa o tapete, a gente é incentivado a desistir. No outro dia a gente tem que renascer e dizer, peraí, esse boato aí, essa fake news aí não é sobre mim. Eu vou reagir pela porta da frente, né? Eu vou ser homenageada no samba de quinta, usando minha máscara, porque eu não estou promovendo aglomeração, eu estou aqui sendo respeitada, pela porta da frente. A gente tem que reagir todos os dias pela porta da frente. Fazendo patrimônio da quinta que quero samba, recuperando o MPB, quando não vai ter MPB com sim. Recuperando, fazendo que aquilo que a gente sonha seja pauta da cidade, seja matéria viva na cidade. Então, eu acho que o que muda é a nossa relação com a política, a sociedade vai mudando e a gente vai mudando a forma como a política se organiza também. Eu acho que essa capacidade que a gente tem de resistir para poder existir, ela é singular. Não tem preço, não tem nada que explique, mas tem uma luta que nos traz até aqui. Não foi de graça, não foi presente, não foi sorte. Alguns tomaram como surpresa, a gente tomou como, bom, deu certo, né? Essa estratégia de lutar para ocupar esse espaço, mas isso não foi dádiva. Não foi dádiva, foi conquista coletiva. Quantas mulheres sofreram antes de nós? As negras foram as primeiras a serem violentadas. E eu estou aqui pelas minhas ancestrais. Eu não posso errar. Tem que dar certo. Verdade. Vou deixar você tomar um golinho, comer um pouquinho e ler os comentários aqui. Tem pergunta não, só comentário mesmo. Rosinha Fonseca, maravilhosa. Hã? Ah, perfeito, perfeito. Rosinha Fonseca dizendo maravilhosa. Olha aí, acompanha a relatora. Márcia Silva, parabéns, Diva. Sucesso sempre. Dilva Averê será deputada. A gente vai falar sobre isso. Isso está na pauta. Adélia Costa, a deputada do sorriso mais lindo do nosso estado. Opa, a Adélia já elegeu Diva. Calma, Adélia. Calma, Adélia, aqui. Vamos chegar nesse ponto.
Márcia Silva... Quase bebi a cerveja todinha agora. Pode beber e comer que tem mais comentário. A Márcia Silva de novo. Ainda bem que chegou comida. Essa menina está só com uma coxinha e um suco. Márcia revelando aqui o cotidiano da vereadora. Uma coxinha de batata doce, porque eu sou intolerante. Márcia, mulher. Márcia, ela que me levou pra fazer esse lanche aí. Márcia... Colabore, Márcia, ninguém nem sabia. Por isso que eu pedi feijão, mulher, aqui, ó, pra dar que dá sustância. Isso. Adélia Costa, de novo. Se essa nova geração tivesse esse medo também. Medo de não errar, né? Eu acredito. Mas essa nova geração vem boa, viu? Vem. Viu? A gente pode até conversar sobre isso. Bem boa. E Dimas Carlos, que maravilha, minha menina diva. Beijo no coração, minha querida. Meu professor de balé. Olha aí, gente. isso, eu já ia perguntar. Perfeito, beijão, Dimas. Dimas sempre maravilhoso. Acho que a gente vai ter mais perguntas daqui a pouco. Diva, deixa eu deixar você engolir. Comendo feijão. Isso, comendo feijão. Depois que Márcia me entregou aqui. Deixa eu lhe perguntar, Diva. A gente falou sobre a sua eleição e a de Brisa. Aí deixa eu lhe perguntar sobre pautas identitárias. Você falou no começo uma coisa bem interessante, dizendo que toda pauta devia ser levada em consideração. E você realmente, eu acompanho o seu mandato, acompanho a sua trajetória e você realmente tem isso. E Brisa, por sua vez, também enfatizou isso muito. Brisa defendia, inclusive, a pauta LGBTQIA, se assumindo como bissexual, inclusive, em plena campanha, e foi eleita. Eu pergunto, as pautas identitárias têm um valor maior hoje? Elas são levadas mais a sério? Você que lida diretamente com isso, como estão as pautas identitárias no campo da política atual? Eu acho que sempre teve muito preconceito de que uma pauta identitária é algo menor. Sabe quando eu digo que tem que levar em consideração? A pauta é estruturante de pensar uma cidade, de uma estrutura, é justamente aquela pauta que garante a identidade. Como é que eu vou pensar numa cidade inclusiva? Com transporte. Essa é uma pauta completamente identitária. Quem é que pega ônibus, minha gente? Em massa. População pobre. Preta, periférica. Né? A classe trabalhadora é preta. Sim. Não é uma questão de vocês estão com mimimi, vocês. Não! A verdade é essa. E nós queremos ser reconhecidos. Mas nós queremos que isso seja pensado. Porque para essa população é tirado o direito de ir e vir. Se não tem ônibus, tirou o direito de ir e vir. Não tem ônibus para trabalhar. Quiçá para passear. Como é que a juventude é impedida de vir no Beco da Lama, minha gente? De vir aqui no Bar da Luz, de não ter ônibus para voltar? Não dá. Isso está errado. Essa é uma pauta estruturante, mas ela é ou não é identitária? Isso. Completamente identitária, porque ela recai sobre identidades, né? Juvenis, identidades periféricas. Uma pessoa com deficiência não consegue chegar no CRI para fazer seu tratamento porque o ônibus que ia até o lado do não vai mais. Ou não é uma pauta estruturante? A pauta estruturante de uma cidade acessível, inclusiva, é identitária. Então a gente precisa desmistificar, né? E a gente não está falando da identidade. É o meu lugar de fala, eu quero ser reconhecida. Sim, é o meu lugar de fala, eu quero ser reconhecida, mas eu quero ser reconhecida e tratada pela estrutura de forma diferente. Se eu tivesse... Bom, eu estou feliz hoje, mas eu poderia não ter chegado até aqui. Sim. Porque tiveram muitos percalços. Não foi fácil. É isso que eu estou falando. Não tem mérito. Né? Porque a Divaneida é muito boa, por isso que ela conseguiu. Não é verdade, não. Não consegui fazer mestrado, doutorado, porque eu sou a melhor. Não é verdade. Foi com muita luta. Se tivesse mais facilidade, eu tinha passado no primeiro vestibular. Eu não tinha largado a escola de dança. Porque eu tive que abrir mão de uma coisa que eu sonhava. Então... isso é estruturante. Pensar a identidade é estruturante, é pensar que condições a pessoa tem. Então, quando eu fui mãe solo, né, e que eu tinha que pensar em como eu ia trabalhar e onde minha filha ia ficar e como eu ia buscar ela de volta,
Isso é estruturante. Sim. Não tem a ver, não, a mulher é a pauta identitária. É identitária e tem uma estrutura por trás. Se a creche não funciona, se o CMEI não existe, como é que aquela mulher vai rodar, né, Raquel? Então, é isso, assim, a gente tem que insistir para as pessoas entenderem o que é uma pauta identitária. Porque aí começa a ter uma rivalidade ou a ter uma diminuição do significado da pauta identitária. Lutar pelos grupos culturais aqui do centro. A Quinta do Samba, os artistas que atuam aqui, né, onde nós estamos, esse lugar maravilhoso, né, palco, né, do Baile das Quengas, né? Então, assim, das artes, gente, as artes pode ser tratada como estrutura. Uma cidade que não está estruturada para as pessoas terem acesso às artes, acabou-se. Aí você diminui, não é questão de identidade, é porque os artistas circenses não apresentei o projeto de reconhecimento, né, do circo como uma atividade milenar e que Natal tem que reconhecer, porque é estruturante pensar, né, que as pessoas vão ter acesso ao circo, enfim. Então eu fico muito confortável de dizer que defender uma pauta identitária é defender uma estrutura diferente. É uma pauta completamente estruturante, não é transversal, ela é transversal, é interseccional, é tudo isso, mas ela é sobretudo estruturante. Perfeito, excelente respostas, acho que jogou luzes, acho que vamos ter mais perguntas aqui. Assistente de produção, Esses assistentes são ótimos. Temos perguntas? Esse sorriso dos assistentes aqui, eu tô adorando. Todo mundo aqui trabalha feliz, vem feliz. Claro. Sua equipe feliz também. Feliz também aqui, Sua claro. equipe feliz. Iva, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você colocou, antes de eu entrar na parte política, eu cubro política há muitos anos e sempre vi, com alguma constância, políticos, inclusive muitas mulheres em cargos políticos, entre aspas, esconderem as famílias, com aquele argumento de preservar a família. Você não, você mostra a sua família e você tem uma família linda. Fala um pouquinho sobre isso, como é essa dinâmica de mostrar, você sempre posta foto dos seus filhos, você posta foto das particularidades dos seus filhos, da sua família, em situações familiares. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é porque eu acho que, sabe, igual tá aqui, é uma coisa muito natural. Acho que ela quer entregar um bilhetinho. Muito obrigado. Bem discretamente. Desse jeito aí, eu tô aqui no meio, e olha, nessa pandemia, que o povo não quer falar mais de pandemia, né? Então eu já falei 2 vezes, falei de aglomeração, não vou falar mais não, o povo não quer falar disso não. Mas o que eu quis dizer é que assim, eu me descobri outra pessoa sendo mãe, né? E eu me descobri com pautas, né? E lá estou eu lutando para que as mães com trombofilia tomem injeções. Lá estou eu lutando para que a adoção aconteça. Lá estou eu lutando por pessoas com deficiência. Hoje de manhã eu comecei o dia dando uma entrevista para o maestro João, que é deficiente visual. E eu fui lá falar como alguém que apoia a cultura, porque ele é maestro. Mas eu fui lá falar porque eu sou mãe de uma pessoa com deficiência. Não teve tudo isso, mas tem isso aqui que a gente está fazendo agora, e eu estou no meio de uma live e entra um filho. Eu toda segunda tenho um café com Diva. Sim, aliás, você tem que ir no café com Diva, né? Vamos combinar aí, vamos né? combinar, Como assim ainda não rolou, né? Eu sou fácil, é só combinar que eu vou. Viu, Bruna? Tá ouvindo isso aí? Já tá no radar, né? Então, porque a gente tem uma coisa de muita cumplicidade. Eu acho que as perdas, e eu não vou falar delas com tristeza, porque eu já falei, né? Eu já vivi os lutos, eles vão continuar comigo, mas muitas perdas deixam a gente com aquele horizonte do vazio. E aí, um dia, uma psicóloga maravilhosa, né, disse assim para mim, mas e a sua outra filha que está aqui, né, na sua frente? Tem uma que se foi, e essa que está aqui na frente. Então você aprende, sabe aquele negócio de não pode dar errado, eu tenho que aproveitar essa faculdade.
Só que eu sabia disso para a vida pública, para a vida do trabalho, né? Sim. E para a vida privada, talvez faltasse esse olhar, esse equilíbrio de dizer, bom, mas tá aqui, eu também tenho que aproveitar disso aqui, não é errado, não é pecado, não é... É o contrário disso. Tá aqui, é um presente. Então, se acontece uma coisa assim, o meu filho, que tem síndrome de Down, do nada, pega uma colher e começa a comer cuscuz, meu filho, eu tenho que filmar ali e compartilhar, porque vai ajudar outras mães, né? Porque vai, né? O meu filho, José, teve uma briga, não pela briga, viu, pessoal? Não estou aqui ressaltando a briga que ele teve na escola com a outra irmã. Mas é que na hora da briga, na escola, que ele virou para ela e disse assim, olha, mas... A minha mãe gosta mais de mim do que de você. Ela, não, você está enganado. E eles, esse momento aí, barraco familiar. E aí ele disse assim, sabe por quê, Gabi? Porque você nasceu da barriga. E eu nasci do coração. Minha filha, até você chegar no coração da minha mãe, vai demorar. Nossa, que argumentação! Meu amor, como eu não vou poder compartilhar um negócio desse? Isso é um aprendizado. Nem em anos e anos de doutorado você vai ter uma... É lógico que faz todo sentido. Alguém que nasceu do coração já ganhou o amor muito mais rápido, né? Então, assim, olha aí, a barriga pro coração. Então, essa resposta me diz muito sobre... Que colheita é essa, né? Que alegria, eu tenho que aproveitar disso. É claro que a gente tem que ter cuidado, tem que dosar, não dá pra, né? Afinal de contas, é a vida das outras pessoas também, né? Eles são pessoas, né? São crianças, eu tenho que ter cuidado. Mas eles são meus filhos e eu fico feliz com cada conquista, com cada gesto. Gabi essa semana botou lá, botou uma frase na geladeira, viva cada dia como se fosse o último e não sei o quê. Eu tirei uma foto, você tem né? filósofos em casa, né? Claro, eu digo, como assim? Vou postar isso daqui. A pessoa deixa um recado desse pra mim e eu acordei no fundo do poço, eu digo, não, querido, vamos levantar aqui, vamos pra outra briga, amanhã a gente perdeu esse projeto, a gente ganha outra amanhã e vamos nessa. Então, fotografar e postar isso também é curtir isso, né? É dizer, olha, eu tenho isso aqui, né, na minha vida e é bom demais. E a gente tá encangado e a gente dorme junto. E também, assim, não dá muito para separar, viu? Assim, eu tô ali, daqui a pouco alguém bota um colchão no chão e vamos assistir um cineminha, hein? Então não tem condição. Então é igual esse bilhetinho que chegou aí, viu, da sua assistente. Que eu tenho uma assistente igual a essa aí lá na minha casa, uma filha maravilhosa. É por aí. Que resposta maravilhosa. Olha, esse programa me deixou muito à vontade, viu? É o objetivo, é por isso que a conversa de... Já falei coisa demais, sabe? Já falei demais, por isso que é a né? conversa de botequim. Tem mais perguntas? Tá bom, então. Vamos lá. Raquel Lucena, que está muito longe daqui. Perdão, Raquelzinha. Desculpa. Dorian Lima. Dorian Lima. Produtor, criador do MPB com Dorian Lima via Zap. Vereadora, um abraço. Olha aí. Então, falamos... que eu digo pra Doriana? Eu te amo, Doriana. Dorian do MPB. Júlio Pimenta, também do MPB. Júlio Pimenta, começando a diminuir a raiva. Júlio... Não vou me meter nisso. Júlio Pimenta, mano e caca, viu? Só pra registrar aqui, ele não quer saber disso, né? Não? Ele não é homenzinho. Tá começando a diminuir a raiva, isso é briga entre vocês. Mas eu não vou me meter. Pensar se eu vou manter meu amor por você, viu, Júlio? Fica esperto, Júlio, fica ligado. Vera Rocha. Diva, você teve uma linda trajetória. Parabéns, guerreira. Que bacana. Meu Deus, Vera. Maravilhoso. Cláudia Silva, fada sensata. Olha aí. Claudinha. Fada sensata é elogio dos bons. Elogio super atual, né? A pessoa... Olha, Cláudia, meu sonho era ser chamada de fada sensata. Aconteceu. Não, Gabi já dizia, você só quer ser a fada sensata, mas você não é, viu, mãe? Mas agora eu sou. E haja comentários. Gabriel Ascioli, Gabriel é amigo seu, não é, Nanda? E
Gabriel. Filho de Rafael, se não me engano. Gabriel, eu conheço. Gabriel. Isso. Gabriel, olha Isso. aí. Filho de meu amigo Rafael Barbosa, amigo de Ananda e amigo de Tiago. José, sendo José, sempre muito bom. Oh. José é meu filho. Né? Isso. Eu fiz a ligação agora. Gabriel é amigo de Ananda e amigo de Tiago, amigo dela. Já tá todo mundo em casa aqui. E ainda é filho de Rafael Barbosa, meu grande amigo e frequentador do Beco. Adélia Costa de novo. O Beco é o lugar, né? O Beco aqui é um ponto de encontro, de convergências. Adélia Costa de novo. Diva é autêntica e nós amamos isso ela. Não é uma personagem, é real. Olha aí. Ai, meu Deus. Diva, agora vamos para as perguntas casca de banana, né? Que como jornalista eu tenho que fazer. Ontem, o presidente Lula teve encontro com a governadora Fátima Bezerra em Brasília, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Walter Alves. Praticamente foi formada a chapa. Havia até fontes disseram para os jornalistas que Lula botaria um vídeo celebrando a chapa. Acabou que não aconteceu, mas todo mundo tem a chapa como certo. Eu pergunto, você é entusiasta dessa chapa? Você está gostando dela? Qual é a sua opinião? Minha opinião é que a gente tem que derrubar Bolsonaro. Opa. Minha opinião é o seguinte, o professor João Emanuel está certíssimo. A gente tem um podcast chamado Pode Esperançar, né, que sai toda quarta, e o nosso primeiro podcast com o professor João Emanuel também tinha visto uma análise de conjuntura dele muito boa, com a professora Iris e as assistentes sociais, colocando que nós estamos vivendo um momento muito crítico. Alguém gostaria de... qual é a nossa zona de conforto? O que é bacana pra gente, né? As meninas que estão aqui ouvindo. Você quer estar... a gente está falando de identidade, de parceria. Você quer estar com aqueles que se parecem com você. Natural, sim, obviamente. Então, fazer aliança não é uma coisa simples, fácil. Agora, vamos prestar atenção. A gente está vivendo um momento e todo mundo está dizendo, esse momento está péssimo. Teve um indulto aí. Alguém tem mais dúvida do que pode acontecer? Ou é isso ou é barbárie? O professor João Emanuel alertou. A gente vai esperar a barbárie porque não tem mais nenhum anúncio para ser feito, é barbárie. A gente vai ganhar com esses votos, a gente vai ganhar, a gente tem que respeitar que é preciso acumular mais, ampliar. E se você me perguntar se eu participei de alguma discussão dessa, não sou da direção estadual do PT, não participei de nenhuma discussão da executiva estadual do PT. Agora, sou responsável de dizer que é importante que a gente entenda o momento que nós estamos vivendo aqui. E dia 7 eu estarei indo para este lançamento nacional, ver o meu presidente, porque ele será o presidente do país, né? O país precisa de Lula, né? Não é porque é Lula, mas o que ele representa e porque a gente precisa destruir essas forças, o que tem acontecido no nosso país, essa política de morte, né? E se a gente não fizer isso agora, se a gente titubear, a gente pode correr o risco de não conseguir, né, eleger Lula. Eu acho que tem várias visões sobre isso, se o debate aconteceu de forma certa ou errada. Eu não participei aqui na executiva municipal, então eu também, da estadual, então eu também não posso, eu não tenho elementos suficientes para dizer, olha, essa decisão foi com acúmulo esse ou aquele, mas eu acho o seguinte, que tem um documento que saiu da executiva estadual, que a decisão do Senado, que as decisões que iriam acontecer tinham que passar pelo aval da governadora em conjunto com a executiva, e é isso que eu penso. É o nome dela que está à disposição desse processo. Esse governo, imagina aí, o governo Fátima, tendo o governo Bolsonaro como presidente, eu não queria nem dizer esse nome, mas eu já disse, conseguiu fazer tudo isso, agora imagine se a gente tiver, né, Lula para trazer as políticas públicas, para dar um fôlego, a gente vai avançar. A gente entregou pinacoteca, biblioteca, editan, sabe? Essas coisas não são só simbólicas, essas coisas têm a ver com patrimônio, entrega de patrimônio, né? Valorizar servidor, pagar servidor em dia, mas atualizar o piso, atualizar carreiras, reconhecer, né? Compra da agricultura familiar, gente, as compras da agricultura familiar para a escola, para a rede hospitalar,
Mas não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de uma mudança de concepção. Agora, sozinha a gente consegue? A gente acumulou na sociedade para ter? Conseguiu ou não? Essas são as perguntas que ficam feitas, né? Eu acho que ninguém, nem eles talvez também, não sei, não posso falar por eles, nem nós, de imediato queremos aliança. Mas nós entendemos o significado delas para que a gente alcance determinado resultado. E nesse momento, o que está em jogo no país é algo muito grave, muito sério. E se a gente não tiver os pés no chão para dizer, olha, é muito grave o que nós estamos vivendo, a gente pode ter a barbárie como saída e eu acho que ninguém quer isso. Perfeito, ótima resposta. Como diriam os jovens, papo reto. Papo reto. Foi reta. Temos mais perguntas, assistente de produção? Não? Então tá. Vamos beber mais, tá né? certo, vamos beber mais e eu tenho um monte de perguntas. Eu tenho umas 35 perguntas aqui, até 10h30 da noite. Eu tô brincando, claro. Mas eu sei que não se deve perguntar para político o que ele acha da chapa adversária. Eu sei que tem todo o direito, o político tem todo o direito de dizer, não é a minha chapa, eu não pergunto. Mas mesmo assim eu pergunto, você responde se quiser ou não. Como você analisa, Diva, como ente político, como vereadora, a chapa adversária, que foi lançada com o ex-governador de Robinson, Fábio Dantas, que foi ex-deputado, e como senador Rogério Marinho, que é conhecido por ter sido relator da reforma trabalhista. E o deputado Luiz Antônio Lourenço Tomba está se lançando. Até para jornalistas de direita parece uma chapa pesada. São 3 homens pesados e sem voto. Então eu pergunto, responde se quiser. Qual é a sua opinião sobre essa possível chapa adversária do seu lado? Olha, eu nunca acho que a gente deve subestimar o adversário. Sim. Porque o adversário pode construir alternativas e a gente tem que ter os pés bem no chão para a gente, inclusive, dialogar com a população, explicar o significado, ter a paciência para fazer isso que está acontecendo aqui, eu acho fundamental. Agora, a gente viu também que essa chapa foi aquela... não tem tu, vai tu mesmo, e foi pra lá, e foi pra cá, foi pra lá, porque foi já pra tinham cá. planejado Denis Leocádio, Isso. sonhavam com Álvaro Dias, sonharam mais ainda com Ezequiel, que é do governo, Ezequiel faz parte do governo. Isso, e aí virou esse não tem tu, vai tu mesmo, e tá aí, tá colocado. Só que o alerta não podemos subestimar, mas temos que dialogar com a população sobre o significado disso. Se a gente hoje... se a gente teve que ficar durante todo esse tempo pagando uma dívida deixada por eles, né? E não é verdade que a gente pagou essa dívida com dinheiro federal. E aí a reprodução das fake news em massas, como Fátima foi tratada nesse processo, meu Deus, gente, isso é um absurdo. Não dá para acreditar nisso, né? Não dá para aceitar isso. Então, para mim, é o seguinte... Nós teremos que cair em campo, conversar com cada pessoa, cada papo de botequim como esse. Vai valer muito a pena para a gente poder disputar mesmo esse processo. Não está ganho a eleição, não é uma coisa fácil, a eleição é difícil, mas eu vou dizer para você, a gente tem moral, legitimidade, trabalho mostrado na cidade e no estado, né? Não é só a primeira governadora de origem popular, mas ela fez aquilo que eu dizia. Ela foi lá e disse, não pode dar errado. Ela fez valer. Fátima estava senadora. Ela poderia não ter vindo ser governadora. E ela veio por entender, e ela veio sabendo o tamanho do abacaxi. Mas ela descascou o abacaxi, viu que o abacaxi era orgânico, uma delícia, e que ela tinha como fazer todo mundo se deliciar desse abacaxi, e foi lá e disse assim, minha filha, vamos fazer agora uma salada, né? E é por aí que a gente tá indo, né? Nesse caminho, e nós temos moral, legitimidade para conversar com a sociedade pela porta da frente, né? É muito ruim quando você faz as coisas de modo escuso, por trás. Não, você faz pela frente, dialogando, explicando às pessoas por que você está fazendo. Até a aliança, ou até... Sabe, eu acho que isso é onde mora a diferença. Perfeito. Vou dar tempo de você molhar o bico, comer um pouquinho, falar aqui que você pode fazer perguntas, pode fazer comentários. O programa está indo para a reta final, mas dá tempo ainda de umas perguntas minhas, umas perguntas de você que está em casa. Pedir ao David outra cerveja, que com o David sai mais rápido a cerveja do que com o Ricardo Nelson, mas faz parte da vida.
E lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, assistência de produção de Ananda Carvalho e filmagem do querido José Aglio. A gente está indo para a reta final e vamos de pergunta política. E acho que tem mais perguntas? Ah, tem não, tá tranquilo. Elogio a equipe de produção. Oba! Quero elogiar também Bruna, que tá aqui da minha equipe. Isso, Bruna, sua equipe toda também, muito gentil. Um abraço para todos e todas. Oba! Quer feijão, Obrigado. Bruna? Peça ali um copo. Obrigado, com David. Buquinha, com buquinha. Obrigada. Quer não, Bruna? Perguntar Gil, você Hã? não quer mais? É? Tá. Tem bastante, viu? Ah, eu quero só ver essa festa aí da produção. O que tá acontecendo aqui? Um combinado aí pra depois. Depois, numa quinta-feira no Beco da Lama, eu sei qual é o depois. Não sou capaz de opinar. Vereadora Diva, fazer outra pergunta em relação à política. O seu nome é cotadíssimo como pré-candidata a deputada estadual e está nas listas de todo jornalista que acompanha como uma das favoritas. Inclusive, acha-se que o PT pode fazer 3 cadeiras, embora a federação com a união de PV e PCdoB, mas aí eu teria que explicar para quem está acompanhando, é um processo mais complexo, né? Porque agora com a federação a contagem de votos vai ser junto a PT, PV e PCdoB. Mas de maneira geral, qual é a sua expectativa com essa pré-candidatura a deputada estadual? Olha só, aquilo que eu falei antes, né? Uma sequência. Uma sequência que acontece de modo natural, mas é uma construção coletiva. Então, quando a gente fala que Fátima, por exemplo, pode ser reeleita e que ela precisa ser reeleita, a gente também fala que ela precisa ter uma base maior. Ou a gente não está entendendo o significado, né, do que a gente está vivendo agora. Se ela precisa ter uma base maior e se a gente, né, pode ser que não repita, né, porque cada votação é uma, tem que ter muitos pés no chão. Voto não é uma coisa fácil, porque o voto não é nosso, é das pessoas, né? Então as pessoas têm, e eu acho que isso é muito bacana também, a capacidade de avaliar, de mudar, de dizer, olha, agora eu acho que nessa instância sim, mas nessa outra não, é uma coisa assim que pode mudar muito, mas eu também vejo como uma possibilidade, né, colocada de contribuir para que o nome de Fátima seja ampliado no nosso estado, a partir da nossa cidade natal e a partir, né, de todas as regiões, mas também eu vejo como uma possibilidade disso tudo que a gente levou, que a gente viveu na Câmara Municipal, na cidade do Natal, que a gente já tem feito uma interface com a região metropolitana. O projeto da agricultura urbana, gente, não tem como, não dá para ficar só em Natal. Natal não é só Natal, Natal é Extremóis. Tem uma coisa assim, né, como já tinha o Parlamento Comum, né, meninas? Como tem a região metropolitana. Então, Natal é uma cidade que, assim, atravessou a rua que é São Gonçalo, que é Natal. Sim. Atravessou a rua que é Parnamirim, que é Natal. Literalmente. Literalmente, esse lado aqui é Natal, esse aqui é Parnamirim. Parnamirim. Então, assim, não dá para desconsiderar isso. Então, a gente tem discutido muito a região metropolitana a partir do nosso mandato mesmo, do que a gente vive. E a gente tem pensado em como a gente pode contribuir. Faz sentido a lei da agricultura urbana ter quintais produtivos nas várias cidades? Não é só Natal. Mas no meu interior, que é um interior rural. Mas o povo que vive no centro do interior, pode ou não ter um quintal produtivo e a gente fazer esse debate? Então, tem coisas acontecendo que podem ser ampliadas. Esse debate mesmo que a gente tem com a cultura, né, aqui, que a gente tem conquistado e ampliado esses espaços, seja pelo reconhecimento da meladinha como patrimônio, né, da renda de bio, de trazer esses elementos, né, para a ordem do dia. Aliás, né, eu acho que tem uma lenda que diz que, né, da aparição aí, de que hoje é o dia da meladinha, e a gente apresentou o projeto de lei para reconhecer, que a gente já tinha reconhecido o patrimônio, agora a gente está atrasando o dia da meladinha. Olha aí. Porque é preciso reconhecer as várias identidades que Natal tem, sabe assim? Então, mas isso pode ser ampliado para o Estado? Então a gente recebeu aí, né, Bruna, provocações que sim, que poderia, ou que a gente deveria. E a gente está indo, ousando, né,
nos disponibilizando. Chegou Lula. Ó, Lula! Ó, Lula Belmonte. Já trouxeram, viu, meu preferido? E é isso, assim. Sou pré-candidata a deputada estadual. Espero poder contribuir bastante nesse processo. Claro que todo mundo quer pré-candidato, depois candidato, quer se eleger, né? Mas quer se eleger pra quê? Né? Então, isso que a gente faz... Tem uma revistinha aí, Bruno? Eu vou entregar para você a nossa revistinha de prestação de contas. Maior prazer, do nosso trabalho. Porque eu acho que quando a gente faz um trabalho, a gente tem que ter muito zelo com as pessoas. Sim. A gente tem que mostrar para as pessoas aquilo que a gente produziu, que a gente construiu. Porque prestar contas. E quando a gente tem ido nas cidades e que a gente tem apresentado nosso trabalho, as pessoas dizem, olha, seria muito legal uma coisa dessa aqui também. Eu começo a ver que faz sentido, né? Sim. E começo a ficar também empolgada. Eu acho que é isso, né? Ganhar, sei que não é uma coisa fácil, eleger não é uma coisa fácil. Como você falou, tem uma federação, temos 2 deputados. E aí acho que fazer referência aos nossos 2 deputados, com muito respeito do PT, que são deputados que têm feito um trabalho excelente. Eu acho que a gente tem que reconhecer, sabe aquilo que a gente disse anteriormente? Reconhecer quem veio antes, que estava lá, que fez na Câmara. Inclusive, quando eu entrei na Câmara, eu entrei assim, recuperar o legado da esquerda. Então, tinha um projeto de geólogo que estava parado, eu fui lá subscrever, de Hugo, de Mineiro, de Olegário, né, de Natália. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer, minha gente? Quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Se a gente não tiver essa capacidade, o negócio não é nosso. Se a gente pensa de verdade, coletivamente, a gente vai entender que a gente só está dando continuidade a algo que alguém plantou. Ah, que massa, agora as mulheres estão em efervescência, as negras e não sei o quê. E não é uma coisa versus a outra, é a gente ampliando os lugares de entrada. Mas esses lugares, teve gente que veio antes, que tem que ser respeitada. E na Assembleia é isso que eu digo também. E fico muito feliz de saber que nós temos 2 deputados muito qualificados. Eu só quero mesmo é contribuir, né? Só quero ser mais uma lá, junto com eles, né? Fazendo esse trabalho aí. Esse trabalho, olha aqui, trabalho que faz a diferença. Olha aqui, a revista do mandato. Quem tiver interesse é só passar no gabinete e pegar? Só passar no gabinete. Também pode me chamar, viu? Na sua casa, para eu tomar um café com você. Melhor parte, né? Pode me convidar que eu vou. Eu tô igual a Cefas aqui, sou facinho. Me chamou, é só me chamar que eu vou. Se quiserem me chamar pro café também, eu vou. Vamos junto, né? Vamos junto. Hein, Amanda? Vamos junto. Me chamar pra café, pra cerveja e pra papo, eu vou sem problema nenhum. Tá combinado, então. Lindo trabalho. Eu vou olhar com calma. Obrigado. A gente vai para a reta final, né? Mais de 1 hora de programa. Uma última pergunta. Aqui também, pergunta política que não posso me furtar a fazer. Você é vereadora de oposição. Então eu queria saber qual a sua avaliação do atual prefeito, do governo Álvaro Dias. Inclusive, nós estamos vivendo um momento muito complexo na cidade do Natal. Greve da saúde, a gente está numa luta há 8 anos para ter atualização da database dos servidores da cidade. A proposta que chegou, a gente propôs a abertura de uma mesa de negociação, porque da forma como ela chegou, a gente não pode aprovar uma atualização salarial que crie brecha para congelar salário. Isso não dá. Sim. Então a gente viu que o artigo que veio na lei não dá. Infelizmente tem um trato muito ruim, tem uma ausência de diálogo. Eu tenho insistido. Tive uma conversa muito franca com a secretária da Educação, muito respeitosa também, mas informando que era preciso receber os professores. Sim. É preciso, não dá para mandar um projeto para a Câmara. Então você cria 90 novos cargos de comissionados e você não atualiza né, o piso salarial? Não dá, né? Então é preciso que a gente tenha esse olhar aqui. Ei, eu tô vendo que o povo tá todo mundo ganhando a revista. Então minha avaliação é que, infelizmente, né, a Prefeitura do Natal precisa avançar muito, está sendo muito difícil
O que está acontecendo no sistema de transporte de Natal é inimaginável, a retirada de linhas sucessivas, é um grande absurdo. É absurdo mesmo. É um absurdo. Todo dia alguém que traz... Então faz um redesenho sem aviso prévio. A verdade é que esse redesenho é para beneficiar quem? Eu estou constrangida porque tem um novo projeto de redução do ISS, mas a gente já reduziu o ISS 2 anos. Eu mesma votei na redução do ISS. Ora, o governo Fátima reduziu o ICMS, mas cobrou que as linhas voltassem. Nós também, primeiro foi 50%, depois foi 100%, viu, Vitinho? Para garantir que 100% da frota voltasse. Agora, não voltou a frota e foi retirado. Com que cara agora a gente vai reduzir? Então, vem a nós o vosso reino nada? A população não vai receber de volta? Então, assim, ou tem uma garantia real, ou tem licitação, ou não dá. Não dá pra gente brincar, né? Porque aquilo que a gente falava, isso é estruturante. É estruturante, uma cidade que não tem transporte, que não respeita seus modais, que não respeita seus ciclistas, que não, sabe, não dá. Bateu na trave, bateu assim, já deu. Já deu, o sistema de transporte de Natal já deu, já era, né? Não existe, isso é um absurdo e a gente simplesmente não pode aceitar. O Álvaro entende que esse modelo de governar isso aqui não é o quintal, né, da casa de ninguém, isso aqui é uma cidade que precisa ser valorizada. Não dá para fazer uma ação como se estivesse fazendo um favor. Não dá para tratar as pessoas como, né, no cabresto. Ou não dá para ter pirraça, não recebe professor, porque o professor faz barulho. Gente, greve é para quê? Para fazer barulho. Vamos respeitar a greve. Ora, tem gente que vai lá na minha rede e reclama, olha, eu não concordo com isso. Mas a pessoa tem o direito de reclamar. Eu vou lá, respondo para a pessoa, chamo a pessoa. Teve uma menina que passou a semana toda questionando, eu chamando ela, vem aqui no gabinete, quer que eu vá aí, vamos conversar. Ou a gente tem disposição para falar com as pessoas, ou a gente sai da política. Não existe fazer política sem conversar. Não existe. A política é a arte do diálogo, né? Então, se não tiver diálogo, não tem política. Tem política. Perfeito. E o tempo do programa terminou. Os bares aqui já estão fazendo barulho. Meu Deus, e agora? Medo. Vereadora, muito obrigado. Uma Obrigada, conversa maravilhosa. Obrigado por ter aceitado. Obrigado à sua assessoria, Bruna. Obrigado à equipe do programa, Raquelzinha, Ananda, Áglio, os queridos Lula e Ricardo. Enfim, obrigado a todo mundo. Obrigado a você que participou. Um abraço. Um monte de gente comentou aqui. Todo mundo se abraçado. Até o próximo programa. Até mais.